Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Rafael Mapa e, junto com minha família, nós somos missionários aqui em Moçambique, no continente africano, desde 2010, ou seja, já há 11 anos, podendo servir ao Senhor aqui nesse campo missionário. Neste canal, eu procuro compartilhar duas coisas que eu amo demais, amo muito, né? São a palavra de Deus e a música essa que adora e exalta esse mesmo Deus. E eu espero poder abençoar a sua vida de alguma forma, seja através da palavra do Senhor, seja através dos louvores, que a sua vida possa ser abençoada. Eu não sou nenhum doutor, né? Não tenho doutorado, mestrado, bacharelado, mas compartilho aqui o pouco que eu tenho aprendido do Senhor durante a minha caminhada cristã e também a minha caminhada ministerial. Que esse aprendizado também possa ser de bênção na sua vida. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que tem como título As Analogias de Jesus e a Necessidade do Mundo. Por isso convido você a pegar a sua Bíblia, tira a sua Bíblia lá da gaveta, tira a poeira de cima dela, né? Espero que não, espero que você seja alguém que usa a sua Bíblia constantemente. E para você também que está chegando nesse canal e que não é cristão, porventura não é crente, talvez aqui você possa compreender um pouco mais do que é isso e também comece a fazer parte dessa grande família, quem sabe, né? Fica aí, aproveita, pensa um pouquinho nessa mensagem. As analogias de Jesus e a necessidade do mundo. Quando pensamos em necessidades humanas, o que nos vem à mente? Acho que uma das primeiras, se não a primeira que vem à mente, é a necessidade de comida. Quando a gente ouve, por exemplo, que uma família está passando necessidade, a gente logo entende, não, aquela família está passando fome. Aquela família precisa de comida. E passar fome não é nada fácil. Não é nada fácil. Aqui em Moçambique a gente vê muita gente passando fome. Não é fácil. O que mais? Pensando em necessidades básicas assim do ser humano. Necessidade de água. Aqui em Nampula, onde eu vivo, no norte de Moçambique, e basta você sair da cidade grande e ir para o campo, ir para as vilas no interior, e você vai encontrar muitas vilas que passam mal durante a seca, né? Porque ficar sem água não é fácil. Você encontra vilas onde quase todos os poços secam, se não todos os poços secam, os rios secam, e o povo fica sem ter de onde tirar água durante a época da seca. Tem a época da chuva, em que fica mais tranquilo. Mas durante a época da seca, o bicho pega. E não é fácil. A machamba morre de seca. Né? Machamba é o quê? Machamba é o nome que eles dão aqui para a roça, né? Para plantação. Seca tudo, morre de seca. Esse ano de 2021, particularmente, é um ano de fome, porque as chuvas demoraram muito. As chuvas que eram para começar em dezembro estão começando agora em março. Quer dizer, todo o povo já está prevendo. A fome vai ser grande, já começou, né? Já começou essa fome. E os rebanhos morrem de sede, né? A população passa mal. Necessidade de água. O que mais podemos pensar como necessidade básica do ser humano? Talvez a necessidade de energia elétrica, né?
Claro, dá para viver sem eletricidade? Dá. Mas no mundo que a gente vive hoje, a gente pode ter uma vida mais digna quando a gente tem o acesso à eletricidade, né? Hoje mesmo, agora mesmo, enquanto estou gravando esse vídeo, a gente está sem energia, né? E desde cedo faltou energia aqui, o pessoal está ali tentando ligar o gerador também não está funcionando, a gente está sem energia. Ainda bem que o celular tem bateria, né? E dá para fazer a gravação. Mas nesse mundo de hoje, a gente consegue ter uma vida mais digna quando a gente tem acesso à eletricidade. Por exemplo, com eletricidade você pode ter iluminação à noite, ter mais segurança na sua casa, né? E quando a gente tem luz no quintal, luz em casa, a gente fica mais tranquilo, a gente dorme um pouco mais tranquilo. Com eletricidade você pode manter uma geladeira, conservar seus alimentos, né, por mais tempo. Você consegue comprar uma carne, né? Se não tem eletricidade, você tem que salgar a carne, né, deixar ela secar para você conseguir ter carne por mais tempo. Mas com a geladeira já não precisa, você põe no congelador. Ou quando tem sobras de comida, né? Você pode se planejar para ter o almoço, ter a janta, ter o café da manhã do dia seguinte, né? Mas se você não tem a geladeira, fica difícil. Cada refeição você tem que preparar a quantidade certa, cuidar para não sobrar. Com eletricidade, você pode carregar o seu telefone e se comunicar. Com eletricidade, você pode usar ferramentas elétricas, né, que vão aperfeiçoar aí os seus trabalhos, ajudar no seu ganha-pão, né? Por exemplo, a furadeira elétrica, que a gente aqui em Moçambique chama de barbequim. O barbequim elétrico é muito fácil de usar. Eu já tentei usar aquele com manivela, né? É extremamente difícil e moroso de utilizar. Mas a furadeira elétrica é uma excelente ferramenta. O serrote elétrico, o computador, a impressora, né? Tanta tecnologia que vem para facilitar o nosso dia a dia, nos dar uma vida mais digna, nos ajudar no nosso ganha-pão. Então, por que não dizer que energia elétrica também é uma necessidade do ser humano, né? E a gente podia citar aqui muitas outras necessidades, como a necessidade de emprego, de saúde, de educação e etc. Porém, diante de todas essas necessidades, ainda existe uma necessidade que é maior do que todas essas para o ser humano. E a maior necessidade do ser humano é Jesus Cristo. Somente por meio de Jesus Cristo a pessoa pode ser salva do fogo eterno e voltar a ser amigo de Deus. Há muita gente que nem sabe que é inimiga de Deus. Pensa que está tudo bem entre ela e Deus, mas não sabe que existe uma separação. Ela não sabe que por causa dos seus pecados será condenada, a não ser que creia na salvação de Jesus Cristo. Tem muita gente que acha que está tudo bem entre ela e Deus, sem conhecer que, existe uma separação. Existe alguma coisa que aconteceu e separou o homem de Deus. E existe um plano de Deus para resgatar o homem. Existe um plano de redenção de Deus e esse plano é Jesus Cristo. A base bíblica que vamos encontrar para colocar a nossa fé em Jesus está nas próprias palavras de Jesus, né? Em João 5,39. O que diz João 5,39? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nossa base é a própria Escritura Sagrada, a Bíblia, pois ela dá testemunho de Jesus Cristo. É a Bíblia que dá testemunho de Jesus Cristo, então ela é a nossa base.
É a Bíblia que diz que o caminho para ser de novo amigo de Deus é Jesus. E como eu já disse anteriormente, o ser humano tem diversas necessidades, muitas necessidades. E eu não estou aqui tirando o valor dessas necessidades. Porém, a maior delas, a maior necessidade do ser humano é a salvação em Jesus. É Jesus Cristo. Somente Jesus pode suprir a maior necessidade do mundo. Jesus, ele trouxe 5 analogias que eu quero destacar. Ele traz diversas analogias na palavra de Deus, mas tem 5 analogias, ou seja, 5 comparações que ele faz dele mesmo para essas necessidades do ser humano. E a primeira analogia que eu quero verificar aqui com vocês é de que Jesus é a água viva. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Se você está aberto aí em João 5, é só voltar uma página. João, capítulo 4, versículo 10. E a palavra de Deus diz assim: replicou-lhe Jesus: se conhecera o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus aqui, nesse contexto, está conversando com a mulher samaritana, a mulher de Samaria. Não vou me prender tanto ao contexto, você pode ler esse capítulo depois, entender melhor aquela história específica, mas quero me concentrar aqui nesse versículo 10, nessas frases que Jesus comentou. Ele disse: se conheceras o dom de Deus. O que é isso? Dom de Deus. O dom de Deus é Jesus, o presente do Pai para a humanidade. O que é um dom? Um dom é um presente. Qual é o dom de Deus para os homens? Qual é o presente de Deus para os homens? É Jesus Cristo. Somente através da fé neste Jesus é que o homem pode ser amigo de Deus novamente. Então, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é esse que te pede? Quem é o que te pede? Quem é que estava ali pedindo água para aquela mulher? Para aquela mulher, Jesus era um estranho. E até ela achou estranho, porque naquela cultura não se dirigia a uma mulher assim, da maneira que Jesus fez. Mas Jesus queria alcançá-la no interior do seu coração. Para aquela mulher, Jesus era um estranho. E para muitos povos, Jesus ainda é um estranho. Esses povos ainda precisam ouvir sobre ele. Quem é esse? Quem é esse que pediu água para a mulher samaritana? Quem é esse que pode dar água viva? Que é isso que ele continua dizendo no versículo 10. Ele te daria água viva. A água natural, ela sacia uma sede física. Você está com sede, você pega ali sua garrafinha de água, seu copo d'água. Você bebe, sacia temporariamente a sua sede física. Mas ela volta. Ela volta e você vai precisar beber mais água. Mas a água viva que Jesus estava a se referir é Ele mesmo. Essa é a analogia que Jesus está fazendo. De que Ele é a água viva. Ele é aquele que refresca a sede que a pessoa tem por Deus. E muitos povos vivem em sequidão espiritual. Muitos são obrigados a adorar falsos deuses só porque os seus familiares lhe ensinam assim, de geração em geração. Você pergunta, por que você adora esses espíritos? Por que você adora esses deuses? Ela vai dizer, porque eu aprendi que é assim. Meus pais ensinaram que é assim. E
Com certeza aquelas tradições elas não matam a sede espiritual. Pelo contrário, muitas vezes fazem a pessoa sofrer ainda mais. Porque ela acaba se tornando escrava daquilo. E o que é essa sede espiritual? Todo ser humano ele tem essa sede espiritual. O ser humano ele foi criado para servir e para amar a Deus. Mas depois que o homem foi separado de Deus, acabou aquela amizade que tinha com Deus. O homem sem Deus, ele continua com aquele desejo. Só que ele procura substituir Deus, até mesmo porque ele não conhece a Deus. Então ele vai tentando preencher aquele vazio, aquela sede, com outras coisas, pensando que aquelas coisas terão um resultado positivo. E essas coisas acabam se tornando Deus para essas pessoas. Por quê? Porque o que deveria ser, como era no princípio, quando Deus criou Adão e Eva, foi quebrado. O homem foi separado de Deus. E a única maneira de voltar é através de Jesus Cristo. Ele continua dizendo no verso 10, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A salvação que Jesus nos traz refresca essa sede espiritual e a pessoa nunca mais precisa buscar encher com essas outras coisas. Aquele que procura se encher, por exemplo, do álcool, quando ele está cheio de Jesus Cristo, quando ele está cheio da água viva, ele não precisa mais do álcool, ou do cigarro, ou da droga, ou das tradições, das adorações aos espíritos, aos antepassados. Tudo isso não precisa mais porque já saciou aquela sede que o ser humano tinha por Deus, ela é saciada por Jesus Cristo. E Jesus continua dizendo, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus rega corações que se tornaram solos secos pelo pecado. Sabe aquele solo seco? Eu, quando era criança, eu lembro que depois que caiu uma chuva e fazia uma lama, o bairro onde eu cresci, na época que eu era criança, não tinha asfalto, aqui chama alcatrão, né, o asfalto. Era lama, era uma tope. E aí chovia, depois que abria o sol e secava, o barro então criava assim camadas, parecia chocolate. Eu brincava que era chocolate, né? Criança, aquela imaginação de criança. Mas aquela barro seco. Mas o solo seco, ele cria rachaduras, ele fica extremamente seco. E os nossos corações, antes de conhecer a Jesus, são assim, são secos. E a gente tenta outras coisas pensando que é água e não é. E o solo fica seco. Mas Jesus rega esses corações, transformando em mananciais de água. E esses mananciais, eles transbordam, eles jorram, eles entornam para regar outros corações que também estão secos. Essa água viva enche o coração até transbordar, até entornar. E acaba por alcançar outros corações a partir daquele coração que foi cheio. O seu coração precisa se encher com essa água viva. Precisa se encher de Jesus até entornar, até transbordar, para poder saciar também a outras pessoas a partir da sua vida que está cheia da água viva que é Jesus Cristo. Amém. Jesus é a água viva. A segunda analogia é de que Jesus é o pão da vida. Vamos ler João capítulo 6 agora, versículos 47 a 51. João 6, 57, aliás, 47 até 51. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Existe uma fome que é mais grave do que a fome da barriga. É a fome espiritual. A fome espiritual e a sede espiritual são a mesma coisa. É a mesma analogia que Jesus faz. Assim como ele usou a analogia da água, ele usa agora a do pão. E Jesus faz para ilustrar. Os povos têm fome de Deus. Muitos povos tentam das suas maneiras alcançar a Deus por causa dessa fome espiritual. Mas eles precisam saber que Deus é quem alcança o homem e ele o faz através de Jesus Cristo. E durante toda a história da humanidade nós vemos o homem tentando alcançar a Deus, enquanto que a realidade, o que a Bíblia nos ensina é o contrário, é Deus quem alcança o homem, não é através do esforço do homem para alcançar a Deus, é através do trabalho de Deus, do esforço de Deus em alcançar o homem. E o homem precisa ser dependente de Deus, dependente dessa salvação, deste plano de Deus. O homem precisa quebrar o seu orgulho e deixar o seu plano de lado, porque Deus não aceita o plano humano para se salvar. O plano é dele, e o plano dele é Jesus Cristo, que ele enviou, o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida, aquele que mata a fome espiritual, o único que pode satisfazer a necessidade humana. Veja o versículo 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Lembram do maná? Para quem já estudou aí a saída do povo de Israel do Egito, lá no livro de Êxodo, Deus mandava o maná, era o pão que descia do céu cada dia para alimentar aquela multidão, para eles não morrerem de fome no deserto. Era aquele pão que descia do céu para alimentar o povo de Israel. O povo era liderado pelo profeta Moisés. E o maná, ele desceu do céu para alimentar aquela multidão, aquele povo no deserto, durante a sua peregrinação. Não era um pão para a salvação da alma, ok? Era um pão para a salvação do corpo, do físico, para aquele povo não morrer de fome. Mas veja o verso 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Jesus é o pão que desceu do céu, agora para a salvação eterna. Verso 51 diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como assim pão vivo? Alguém já viu um pão vivo? Já pensou você ir na padaria comprar o seu pãozinho? Olhar para o pãozinho dizer para você, olá, tudo bem? Né? Pão não é vivo. Né? Mas Jesus ele traz algo muito importante aqui, que ele é o pão vivo que desceu do céu, porque o maná era um pão morto. E tanto era um pão morto que se você guardasse o maná para tentar comer no dia seguinte, ele estaria podre. Ele apodrecia de um dia para o outro, não tinha como guardar. Era um pão morto. Tudo que é morto apodrece. Mas Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Pão vivo. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Jesus é o pão vivo, pois o seu poder salvador satisfaz eternamente. Comer dele significa colocar sua fé em Jesus Cristo como o suficiente salvador. Okay? Não tem nada a ver com comer o pão da Santa Ceia, mas tem a ver com a fé no seu coração para com Jesus. Não é o comer literal, é outra analogia. Assim como não está falando de um pão feito de farinha, mas está falando de Jesus Cristo, também o comer desse pão é uma analogia. Não é comer o pão
na prática, fisicamente, mas é o crer no seu coração de que Jesus Cristo é esse único que sacia a fome espiritual. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, ele continua dizendo. Como assim? Cristo deu a sua carne ao morrer na cruz. O maná, ele apodrecia se fosse guardado, assim como o corpo de um homem, quando morre, apodrece. Um cadáver, depois de alguns dias, você não consegue chegar perto, por causa do mau cheiro que exala. Apodrece. Mas o corpo de Cristo não apodreceu. Pelo contrário, se mostrou um pão vivo, ressuscitou ao terceiro dia. Não apodreceu. Porque ele é o pão vivo. Nele está a vida, ele é o autor da vida. Como matar o autor da vida? Não tem como. Ele é o pão vivo que desce do céu. Que tal também pensarmos que Jesus é o nosso pão de cada dia? Podemos também trazer essa aplicação. Costumamos dizer que o nosso emprego é o nosso pão de cada dia. Mas será que isso é verdade? Quando a gente fala que o nosso emprego é o nosso pão de cada dia, a gente está colocando a nossa confiança no emprego e não em Jesus. Jesus é o nosso pão de cada dia, porque é Ele quem abre as portas do emprego para nós. Será que você tem fé de que se um dia você perder o seu emprego, Jesus vai te sustentar até que você consiga um novo emprego? Mesmo que você passe por algumas dificuldades, alguns apertos. Mas será que você tem fé de que Ele vai te sustentar até que você consiga um novo emprego? Porque Ele é o nosso pão de cada dia. Não estou dizendo que agora você tem que largar o seu trabalho e sentar em casa, ficar numa boa, numa de que Deus dará, Deus vai suprir. Não estou falando isso. Tem um provérbio aqui, um ditado aqui em Moçambique, que diz que nádegas não dá nada, o que dá é perna. Ou seja, você tem que usar a sua perna, você tem que sair, você tem que batalhar. Mas durante uma fase de desemprego, tenha confiança de que Jesus não vai te desamparar, porque Ele é o seu pão de cada dia. Então, por que não fazer essa analogia também? A terceira analogia, Jesus, a luz do mundo. Vamos ler João, capítulo 8, versículo 12. João 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, a luz do mundo. Eu me lembro que no ano de 2016, fui com minha família e com alguns amigos aqui, o pastor Benedito e outros pastores, fomos dar uma capacitação bíblica numa vila no interior aqui, a uns 250 quilômetros de distância da nossa cidade. Então, uma vez por mês nós passávamos ali 3 dias, dando tipo um intensivo, uma capacitação bíblica para líderes ali. E é no campo, não tem energia elétrica, E aquilo era escuridão. Aquilo era escuridão de verdade, Onde não tem energia elétrica em lugar nenhum, uma pequena chama de fogo já faz uma enorme diferença. E alguns dos nossos irmãos ali, em toda a sua simplicidade, para ter um pouquinho de luz à noite, pegavam pequenas lâmpadazinhas de LED, improvisavam ali uns fios, ligavam nas pilhas, naquelas pilhas pequenas, e tinha um pontinho de luz, e que você pensa que uma luzinha de LED não faz diferença? Faz. Numa situação de escuridão total, faz uma grande diferença. Era interessante ver como eles improvisavam ali para conseguir ter um pouquinho de luz que seja. Ninguém gosta de ficar na escuridão, A gente sempre arranja uma maneira de ter luz. Mas pior do que a escuridão da noite é a escuridão espiritual. Os povos que não conhecem a luz de Jesus andam em trevas espirituais, sem conseguirem perceber qual é o caminho que leva a Deus. E Jesus disse aqui nesse versículo: Eu sou a luz do mundo. O mundo vive em trevas,
Dos países mais pobres aos mais ricos, todos vivem em escuridão por não conhecerem a Jesus. Mesmo países que no passado foram conhecidos como países cristãos, já estão num período pós-cristão, voltando às trevas, né? Porque já não conhecem a Jesus. Porém, Jesus é essa luz, a única luz, que ilumina o nosso caminho de volta para Deus. E ele diz: quem me segue não andará nas trevas. E assim é conhecido todo o que crê em Jesus, não anda mais em trevas. Vemos então um povo diferente de todos os povos, o povo de Jesus. O povo de Jesus, ele canta: eu ando na luz dele, aleluia, eu ando na luz dele. Sim, porque ele nos dá a luz que ilumina o nosso caminho de volta para o Pai. Essa é uma canção africana que eu aprendi aqui em Moçambique. Qualquer dia eu gravo aqui com meus irmãos moçambicanos e coloco aqui no canal também para vocês conhecerem. E Jesus continua dizendo: pelo contrário, terá a luz da vida. Nós agora temos a luz da vida. Não apenas Jesus é a luz, mas nós também somos luz porque temos Cristo em nós. Veja Mateus capítulo 5, verso 14 até 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nossa luz deve fazer a diferença nesse mundo em trevas. A luz de Cristo deve ser refletida em nossas obras, para que os homens glorifiquem não as nossas obras, mas a Deus. Os povos em trevas precisam conhecer essa luz. E você tem essa luz. Se você é um cristão, se você é um crente, você tem essa luz. E essa luz é Jesus. Será que você tem sido uma luz para os povos que vivem na escuridão espiritual? Seja essa luz. A quarta analogia: Jesus é a porta. Antes de ler o próprio texto de João, veja Gênesis capítulo 7, versículos 15 até 16. Gênesis 7, versículos 15 e 16. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram, de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. E o dilúvio, a arca de Noé. Ali, só quero destacar um ponto interessante nessa história do dilúvio. Não vou contar toda a história do dilúvio. Depois você pega a sua Bíblia e lê ali nos capítulos 6, 7 em diante. Mas um ponto interessante é que o Senhor fechou a porta após ele. A arca de Noé tinha apenas uma porta. E somente quem entrou por essa porta foi salvo daquela condenação. A arca de Noé podia ter pelo menos 2 ou 3 portas. Imagina como ia facilitar o trabalho de Noé de colocar aqueles animais todos na arca, né? Uma arca daquela proporção, daquele tamanho, poderia ter outras portas, poderia sim, mas o plano de Deus é que ela tivesse uma única porta, e esse por um único motivo. Era um exemplo de Cristo. Única porta de salvação. Única porta por onde alguém pode entrar e sair e encontrar pastagem. Entrar e ser salvo. E o texto que eu quero observar com os irmãos é João, capítulo 10. Voltemos lá no Evangelho de João, o capítulo 10, versículo 9. João, capítulo 10, versículo 9. Diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem.
é outra analogia. Jesus não é uma porta de madeira. Claro que não. Mas quando ele diz, eu sou a porta, assim como o dilúvio foi uma condenação, o inferno é a condenação para o homem perdido. Assim como naquela época o dilúvio foi a condenação para o homem perdido. O inferno é a condenação para os perdidos. O inferno existe, é real. E assim como havia apenas uma porta de salvação na arca, há somente uma porta de salvação hoje. Jesus continua dizendo, se alguém entrar por mim, será salvo. Tem algo mais claro do que isso? Será que está tão difícil de entender? Não. Se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus Cristo é a porta de salvação, o único escape da condenação eterna. Não está difícil de entender. Muitas vezes pode estar difícil de crer, né? Mas de entender não está, não. E ele diz, entrará e sairá e achará pastagem. Os que entraram pela porta da arca, entraram e saíram. E ao sair encontraram ali pastagem para os animais, terra para plantar seus alimentos. Né? Tanto que Noé plantou uma vinha quando ele saiu da arca. E quem entra pela porta de salvação encontra satisfação eterna. E Jesus é essa porta de salvação. Quem entra por essa porta está livre de se queimar no inferno. E ao contrário, viverá em paz com Deus no paraíso, no céu. Mas essa única porta é Jesus. Não tem outra porta. A quinta e última analogia, e também conclusão dessa mensagem, é que Jesus é a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 5. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A videira é a planta que produz uvas. Ah, mas por que não uveira? Não sei, talvez pode estar certo, porque afinal produz uveira. Mas é porque vide é um outro nome também que se dá para a uva. Por isso, videira, a árvore que produz vide. E a videira, ela é uma planta do tipo trepadeira. Ela vai soltando ramos, né, que se espalham e se agarram nas paredes, nos galhos ou numa treliça, em paus, qualquer coisa que você colocar ali perto. E Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos. Jesus é a nossa raiz. E nós somos seus ramos, prontos para frutificar. Assim como os ramos da videira se espalham para frutificar, nós também precisamos nos espalhar até chegar naqueles povos que ainda não conhecem a Jesus, espalhando até os confins da terra. Ele continua dizendo, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A raiz, ela alimenta os ramos, ela nutre os ramos. E os ramos, então, produzem os frutos. Cristo é quem nos alimenta e nutre física e espiritualmente para que possamos glorificar a Deus através dos nossos frutos. Permanecer em Jesus, ter intimidade com Jesus, na meditação da palavra, na oração, é o segredo para sermos uma videira que produz bons frutos. E ele continua dizendo, porque sem mim nada podeis fazer. Quando uma planta ela não é bem irrigada, bem adubada, não consegue nutrientes suficientes para produzir bons frutos. Ela pode até dar algum fruto, mas vai ser aquele fruto magro, sem gosto, né, murcho. Porque ela não foi bem adubada, bem irrigada. E o crente que não busca Jesus e a sua vontade, ele nunca dará bons frutos. Por causa do que ele mesmo disse. Sem mim, nada podeis fazer. Foi ele que falou. Então, você precisa buscar mais a Deus para frutificar.
Veja João 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Vos designei para que vades e deis fruto. Nós fomos designados para frutificar pelo próprio Jesus. E esse desígnio não foi apenas para um grupo de pessoas, mas para todos os que se encontram arraigados em Cristo. Para todos aqueles que têm a sua raiz em Jesus Cristo. Isso não é só tarefa do missionário. Isso não é só tarefa do pastor. É de cada crente que coloca a sua fé em Jesus Cristo, porque Cristo se torna a sua raiz. Arraigado em Cristo, aquele que tem a raiz em Cristo tem que frutificar. Toda planta frutifica, toda planta frutífera, ela frutifica, porque ela está enraigada, ela tem raiz. Você é parte dessa planta? Você é parte dessa videira de Jesus Cristo? Cadê os seus frutos? Você precisa frutificar. Todas as raízes levam suas plantas a frutificar. Jesus Cristo é a nossa raiz. E Ele deseja que frutifiquemos para a sua glória. Jesus Cristo é a água viva que mata a sede espiritual. É o pão da vida que mata a fome espiritual. Jesus Cristo é a luz do mundo que ilumina a nossa vida espiritual. É a porta de salvação. Ele nos salva da condenação eterna. E Jesus Cristo é a videira verdadeira. E enquanto estamos nele, havemos de frutificar bons frutos. Mas temos que estar nele. Temos que estar arraigados. Eram estas as 5 analogias, né, de Jesus, em comparação com a necessidade do mundo. Não são as necessidades, é a necessidade de salvação, a necessidade de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.